Olá, pessoal. Nessa revisão eu venho trazer para vocês, alguns dos pontos mais importantes dentro da disciplina que foi estudada, que foi a disciplina de patologia. Então a gente vai focar em alguns pontos, que são pontos cruciais para que vocês tenham, o conhecimento que é importante quando a gente pensa nesse assunto que é a patologia. Bom, pessoal, como eu sempre venho falando para vocês, dentro da disciplina de patologia, para a gente entender o que é patológico do nosso corpo, a gente precisa primeiramente entender o que é um processo fisiológico. E o processo fisiológico é tudo aquilo, que o nosso corpo ele passa sendo considerado uma função comum, uma função do nosso corpo. E aí, o contrário disso, é um processo patológico, ou seja, a gente pode considerar que o processo patológico é algo que acontece de anormal no nosso corpo. Então, o processo fisiológico é tudo aquilo, que acontece diariamente com o meu organismo, com o organismo de vocês. Agora, quando o nosso corpo, quando o nosso organismo passa por algo que é incomum, a gente tem chamado o processo patológico. Então, para a gente conhecer o processo patológico, a gente precisa entender o que é fisiológico do corpo humano. E aí, todo o processo patológico, e quando eu falo de patológico, principalmente estou falando aí das doenças, a gente precisa entender que as doenças, elas surgem primeiramente por uma causa. Então, obrigatoriamente, toda doença, ela tem uma causa. O que pode acontecer às vezes é de que os médicos, eles não conseguem diagnosticar aquela doença, eles não conseguem dizer qual é o motivo daquela doença. Então, quando uma doença ela tem uma causa desconhecida, a gente chama ela de doença idiopática, que não se sabe, o porquê do surgimento daquela doença. Mas vamos ter por base aqui as doenças infecciosas, As doenças infecciosas são aquelas doenças causadas por micro-organismos, Tem um agente etiológico que é o causador daquela doença. Então, quando a gente pensa nessa cronologia da doença, a gente precisa estudar primeiramente a causa, Então, o que foi o motivo pelo qual aquele indivíduo ele desenvolveu aquela determinada doença? E aí, usando como exemplo as doenças infecciosas, depois do momento no qual nós temos o contato com aquele agente agressor, com aquele agente etiológico, Então, por exemplo, aí nos casos dos micro-organismos, esses micro-organismos, uma vez no nosso corpo, eles passam por um período de incubação. É o momento no qual aquele micro-organismo está se alojando no nosso corpo, Ele está em processo de mudança, ou seja, passa por esse período de incubação. Depois que ele passa por esse período de incubação, a doença ela entra no período chamado período prodômico. Esse período prodômico ele é marcado pela manifestação, de sinais e sintomas inespecíficos, ou seja, são sinais e sintomas que são comuns a diversos tipos de doença. Nesse período aqui, muito difícil é ainda conseguir definir qual é aquela doença com base nesses sinais e sintomas, porque são sinais e sintomas que são comuns, à grande maioria das doenças. Só que passa o momento, que aquele paciente, ele entra no período de estado. Nesse período de estado, agora ele começa a apresentar uma sintomatologia mais típica, mais comum daquela doença. Não sei se vocês lembram que em sala de aula eu dei o exemplo da dengue, O que seria o período de estado na dengue? Seria aquele momento que o nosso corpo começa a apresentar aquelas manchinhas vermelhas, que são chamadas de petequias, ou seja, é um sintoma típico, um sintoma clássico da dengue, que naquele momento, o médico, ao realizar uma análise clínica do paciente, ele já consegue dizer com certa propriedade que aquela doença é a doença da dengue. Por quê? Porque ele está apresentando um sintoma típico, ou seja, ele apresentou um sintoma que faz parte do período de estado. E aí, logo em seguida, o paciente, ele vai partir para uma evolução. E essa evolução pode ser a cura, a resolução daquela doença, que pode ou não deixar sequelas,
ou essa doença ela pode evoluir para uma cronificação, ou seja, persistir por vários meses ou até mesmo anos. Essa doença pode vir a ter uma complicação. No caso aí da dengue, ela poderia, por exemplo, evoluir para uma dengue hemorrágica. Ou o paciente ele pode evoluir também para o óbito, né? Ou seja, esse é o aspecto cronológico, né, da doença, que começa pela causa, passa pelo período de incubação, pelo período prodômico, no qual os sintomas são comuns, não são sintomas específicos de nenhuma doença, e segue com o período de estado. Aqui o paciente ele vai demonstrar, né, aquela sintomatologia clássica e segue com uma evolução que pode ser alguma dessas que eu acabei de mencionar para vocês. E aí, como a gente estudou também, né, nós vimos que o nosso corpo ele pode passar por processos adaptativos, né? As nossas células elas têm essa capacidade de se adaptar a determinadas situações, principalmente situações, né, onde o estresse ele não é tão grande. E aí, dentro, né, das adaptações celulares que nós estudamos, nós falamos principalmente do quê? Da atrofia e da hipertrofia. O que vem a ser uma atrofia e o que vem a ser uma hipertrofia? Esses dois conceitos fazem muita relação, né, com a condição que as nossas células elas vão assumir. Na atrofia, o que nós temos? As nossas células diminuindo em tamanho, no seu volume. E o contrário acontece na hipertrofia, ou seja, as células normais do nosso corpo começam o quê? A crescer no seu volume, no seu tamanho. E aí eu deixei aqui dois exemplos, né? Um exemplo de atrofia e um exemplo de hipertrofia, né? Como a gente já tinha conversado em sala de aula, a atrofia, a gente tem um exemplo bem comum, bem clássico, que é o quê? O membro, né, principalmente membro em desuso, ele pode sofrer o quê? Uma atrofia. Então, por exemplo, um paciente que ele está acamado por muito tempo, um paciente que ele está com aquele membro ali fraturado, está engessado, o que acontece com as células musculares, né, daquele membro? Elas tendem a se atrofiar, a diminuir o seu tamanho. Um outro exemplo agora de hipertrofia é quando as células elas ganham volume, né? Elas aumentam seu tamanho. E aí a gente tem aí, por exemplo, uma situação patológica que pode acontecer, é o coração chagásico. Esse coração, pessoal, é uma condição que os pacientes que apresentam a doença de Chagas podem vir a desenvolver, que é o quê? O aumento, né, do tamanho do coração. Né? Acontece uma cardiomegalia. O coração normal, ele pesa aproximadamente 350 gramas, né? Isso níveis aproximados. Claro que a gente tem, né, crianças que têm um coração menor, mas aproximadamente, né, o coração ele pesa aí 350 gramas. Já o paciente que desenvolve, né, uma hipertrofia do coração, né, que desenvolve essa condição de cardiomegalia, esse paciente, o coração, ele pode chegar a pesar 550 gramas, ou seja, nessa situação aí, nós temos o quê? Um aumento do volume, um aumento do tamanho das células musculares, considerando aí, né, nesse caso, uma hipertrofia. E aí a gente tem outros tipos de adaptações, como, por exemplo, a hiperplasia e a hipoplasia, que seguem esses mesmos conceitos de aumento, né, do órgão. Só que esse aumento ou diminuição do órgão, ele não acontece porque as células cresceram em tamanho. Na hiperplasia e hipoplasia, as células vão aumentar em quantidade, no caso da hiperplasia. Ou, na situação de hipoplasia, as células vão diminuir o número de células, né? São condições também que as células elas passam por esses processos adaptativos. E quando a gente estuda patologia, né, não tem como a gente não falar dos processos inflamatórios. Vocês viram que a inflamação ela pode acontecer de forma aguda ou de forma crônica, né? Mas o mecanismo é muito parecido para os dois tipos de inflamação.
Primeiramente, né, num processo inflamatório, pessoal, onde nós temos aquele tecido lesionado, né, que sofreu uma agressão, nesse momento, o que que nós temos ali, né? Vamos tomar, por exemplo, essa ilustração que nós estamos vendo aí, que é a pele sendo lesionada por uma ferpa ou então por algum prego, né? Algum objeto cortante. E aí esse objeto, muitas vezes, né, ou se não na grande maioria das vezes, eles vêm acompanhados de quê? De contaminação bacteriana. Então essas bactérias adentram o nosso tecido, né, chegando lá no nosso tecido conjuntivo. Uma vez essas bactérias no tecido conjuntivo, nós temos nessa região os mastócitos, né? Então nós temos presente no nosso tecido conjuntivo essas células chamadas de mastócitos. Essas células, né, quando elas percebem que há alguma coisa estranha acontecendo ali, elas começam a liberar mediadores inflamatórios, né? Um dos principais mediadores são as histaminas. O que são essas histaminas, pessoal? São grânulos, né? Como vocês podem ver aí na imagem, são grânulos que vão sinalizar para as nossas células de defesa, né? Os nossos leucócitos, que aquele tecido ali está sofrendo uma agressão e que essas células precisam chegar naquele local lesionado para combater, né, para expulsar aquele agente agressor. É isso que acontece num processo inflamatório, né? Nós temos ali os mastócitos, onde vão liberar esses mediadores inflamatórios, né, principalmente as histaminas. Essas histaminas sinalizam, né, as células do nosso sistema imunológico para que ocorra um recrutamento dessas células, para que chegue bastante célula lá naquele local lesionado. E aí o que acontece? Nós temos dois eventos acontecendo nesse momento, né? Quais são esses eventos? Aumento, né, do diâmetro vascular, ou seja, o vaso sanguíneo ali, ele precisa sofrer uma vasodilatação, precisa se dilatar. Por que que ele precisa se dilatar? Porque ele precisa de mais espaço para chegar ao quê? Mais células do sistema imunológico. Então, o primeiro ponto é o quê? A vasodilatação, para que aumente, né, ali o caminho pelo qual as células do sistema imunológico vai passar. Então, o primeiro fenômeno vascular, né, que acontece é a dilatação. Além da dilatação, acontece o aumento da permeabilidade daquele vaso. Por quê? Lembram que eu falei para vocês que as células, elas precisam sair da corrente sanguínea e adentrar o tecido conjuntivo através daquele movimento da diapedese, né, onde nós temos todos aqueles eventos celulares acontecendo, de marginação, de rolamento, de adesão, né? Então, para que isso aconteça, precisa acontecer um aumento da permeabilidade que favorece a abertura, né, dos canais endoteliais, no qual as células elas vão migrar por esse processo de diapedese. Então, é isso, pessoal, que acontece no mecanismo inflamatório. E aí as células, ao chegarem nesse tecido conjuntivo, vai fazer o quê? A fagocitose, que é justamente o englobamento dessas partículas estranhas, né? Elas vão fagocitar as bactérias, vão destruir essas bactérias e ajudar nesse processo de eliminação do agente agressor. É isso que acontece no mecanismo inflamatório. Quando nós falamos de patologia, a gente precisa entender que no nosso corpo, muitas vezes, pode acontecer processos chamados de distúrbios circulatórios. Esses distúrbios circulatórios nada mais é do que anormalidades durante a circulação do nosso sangue, né? E aí, quando a gente fala desses distúrbios circulatórios, a gente precisa entender duas situações que acontecem no nosso organismo. Primeiro é a coagulação sanguínea. Pessoal, a coagulação sanguínea é um processo no qual o nosso corpo
ele utiliza desse processo para evitar grandes perdas de sangue, evitar as hemorragias. Logo mais na frente, nós vamos ver que existem hemorragias internas e externas. Ou seja, a coagulação sanguínea ela é feita para estancar, para tentar parar ali, né, a perda desse sangue. Só que a formação desses coágulos, né, para impedir que o sangue seja perdido por aquele organismo, muitas vezes pode acontecer de forma não controlada. E aí, quando esse coágulo ele acontece de forma não controlada, nós temos aí o surgimento, né, a formação do trombo. Esse trombo, pessoal, pode ter como resultado duas situações que a gente já comentou muito, que é o quê? A hipóxia e a anóxia. A hipóxia é quando nós temos ali, né, uma obstrução parcial, no qual o oxigênio recebido ele é diminuído, ou podemos ter uma anóxia, ou seja, ali nós temos a ausência total de oxigênio. Então, esse trombo, ele pode resultar, né, nessa diminuição ou ausência de oxigênio no corpo daquele paciente. E aí, esse trombo, ele pode ser dividido em 3 tipos de trombo, né? Nós temos, primeiramente, o trombo branco, que ele também é chamado de trombo arterial. E aí, o trombo branco, para formar essa massa, né, que é o trombo, nós temos a associação de plaquetas e fibrinas. Então, esse trombo que se formou no paciente, ele é formado de plaquetas e fibrina. Já o trombo vermelho, que ele também é conhecido como trombo venoso, né, o surgimento desse trombo é uma associação das plaquetas, fibrinas e as hemácias, né, que são os nossos eritrócitos, nossos glóbulos vermelhos. E nós temos também um trombo chamado de trombo misto. Esses trombos mistos, eles são sempre originados de processos infecciosos, tá, pessoal? Ele sempre acontece quando o paciente ele apresenta algum processo infeccioso. Ou seja, na formação desse trombo, o que que nós vamos ter? Plaquetas, fibrinas, hemácias e leucócitos, porque são os leucócitos que são responsáveis pelo nosso sistema imunológico mediante um processo infeccioso. Ou seja, nós temos 3 tipos de trombo: o branco, chamado de arterial, o vermelho, chamado de venoso, e o misto, que é de caráter infeccioso. Nós precisamos saber, né, que existem essas classificações, porque o trombo a ser formado em cada um desses vai mudar a sua composição. O trombo branco, plaquetas e fibrina. Trombo vermelho, plaquetas, fibrinas e hemácias. E o trombo misto, nós temos plaquetas, fibrinas, hemácias e leucócitos. Outro distúrbio circulatório que pode acontecer, né, no corpo humano são as chamadas hemorragias. As hemorragias, pessoal, é aquela situação no qual a gente tem, né, o extravasamento de sangue, né? E aí, em que situações, né, nós podemos ter esse extravasamento de sangue, né? Principalmente quando acontece o rompimento de algum vaso sanguíneo, né? Então, a gente perde esse sangue e pode ser por conta de um ferimento, por conta de alguma pancada, de alguma doença, de algum acidente, né? Qualquer situação que vai causar lesão, vai causar o rompimento, né, desses vasos presentes na nossa circulação sanguínea. E aí essas hemorragias, elas podem acontecer de forma externa, ou seja, quando a gente consegue visualizar o sangue, né, fora ali do corpo, ou pode ser chamada de hemorragia interna, né, que é aquela hemorragia que acontece dentro de alguma cavidade no nosso organismo, né, como por exemplo, hemorragia que acontece no abdômen, no crânio, no pulmão, né? Situações no qual a gente não consegue visualizar o sangue sendo estancado para fora, né? Sendo extravasado para fora do nosso corpo. Então, nós temos esses 2 tipos de hemorragia, interna e a hemorragia externa. E aí, esses processos hemorrágicos, né?
existem algumas situações, né, que pode influenciar, né, existem alguns fatores que influenciam esses processos hemorrágicos. Então, por exemplo, o tempo de exposição, né, vai influenciar o quanto esse paciente vai sofrer hemorragia, né, ou seja, se foi um ferimento e esse ferimento está ficando muito tempo exposto ali, né, vai influenciar a profundidade desse ferimento também, né? Se o paciente ele utiliza determinados tipos de medicamentos, pode influenciar, né, a quantidade de extravasamento sanguíneo. Ou se o paciente ele tem algum distúrbio, alguma doença, né, que acomete a coagulação sanguínea, como por exemplo a hemofilia. E até mesmo o tipo de vaso que foi acometido, ou seja, o tipo de vaso que foi lesionado, porque nós temos a hemorragia arterial, a hemorragia venosa e a capilar, como vocês podem ver aí nessa imagem, né? Então, uma hemorragia capilar, ela é menos, digamos assim, comprometedora do que uma hemorragia arterial. Então, tudo isso vai influenciar o tipo de vaso que foi acometido e todas as outras essas situações que eu falei para vocês, como o tempo de exposição, a profundidade, o uso de determinados medicamentos, né? Ou se aquele paciente ele apresenta alguma doença que afeta a coagulação sanguínea, tudo isso influencia, né, no grau, no quanto aquele paciente vai sofrer a hemorragia, sendo ela interna ou externa. Nós temos duas situações, né, no qual os nomes são muito parecidos, mas que a gente precisa compreender que são situações distintas. São as chamadas aterosclerose e as arteriosclerose. Os nomes, apesar dos nomes parecerem, né, nós precisamos entender que são situações diferentes, tá, pessoal? A aterosclerose, né, ela é uma doença onde a gente tem, né, essa deposição de placas de gordura no interior dos nossos vasos sanguíneos. Ou seja, a gente tem um acúmulo, como vocês podem ver aí na imagem, né, o acúmulo de gordura dentro dos nossos vasos. E aí, quando a gente tem essa aterosclerose, ela está muito relacionada com as dislipidemias, né? E o que vem a ser essas dislipidemias? É quando nós temos o aumento do colesterol, o aumento dos triglicerídeos, né, no nosso plasma sanguíneo, e aí nós temos uma diminuição, por exemplo, no nível de HDL. O que é o HDL, pessoal? É o colesterol bom, né? O HDL, como ele é o colesterol bom, nesse caso de dislipidemia, ele vai estar o quê? Baixo. E todas as outras frações, né, que são os lipídios, né, que são os colesteróis chamados colesteróis ruins, eles vão estar o quê? Aumentados. Então, a dislipidemia é essa condição onde a gente tem, né, um aumento de gordura, um aumento acima do permitido, né, dessa taxa de lipídios, né, dessa taxa de gordura no nosso sangue. E isso, né, a presença dessa dislipidemia pode causar o quê? Essa condição de aterosclerose, porque nós vamos ter aí a formação, né, essa deposição de placas de gordura. Já a arterioclerose, ela é diferentemente da aterosclerose, né? Apesar dessa semelhança aí na nomenclatura, a gente tem que entender que são situações diferentes. Na arteriosclerose, o que a gente tem? Nós temos um enrijecimento, ou seja, os nossos vasos eles vão ficar bem rígidos, né? Eles vão perder a elasticidade. E isso vai resultar no quê? Numa vasoconstrição. E aí, quando a gente tem essa arteriosclerose, a gente precisa saber que algumas causas para essa condição por exemplo, o tabagismo, o sedentarismo, o consumo excessivo de álcool, né? O fato da pessoa, né, entrar na idade mais avançada, né, pessoas idosas, acontece muito, né? Os vasos sanguíneos ficam o quê? Enrijecidos, né? Elas ficam bem rígidos, perdem aquela elasticidade. Então, a arteriosclerose, ela é diferente da aterosclerose,
né? Então, de um lado, nós temos a aterosclerose, que é a deposição de gordura, né, de placa de gordura, e do outro nós temos a arteriosclerose, que é o quê? Uma condição no qual os nossos vasos sanguíneos, eles ficam rígidos, né? Eles perdem a elasticidade. E aí a gente consegue perceber que acontece um espessamento aí, né, desse canal central dos vasos sanguíneos e o espessamento da parede do vaso também. Então, sempre que falar desses dois termos, né, apesar de serem semelhantes, são situações diferentes. E nós temos também o infarto, tá, pessoal? O infarto nada mais é do que aquele processo de morte celular que acontece em virtude da baixa oxigenação, ou seja, aquele tecido ali, aquele órgão não está recebendo oxigênio, certo? Por quê? Por que ele não está recebendo oxigênio? Possivelmente porque aquele vaso ali está obstruído. E aí o que acontece? Aquela região sofre uma isquemia, né? Ou seja, as células ali daquela região, elas passam pelo processo de morte celular, porque elas não estão recebendo a oxigenação. Ou seja, o infarto, né, é quando nós temos a morte celular em virtude de uma baixa oxigenação naquele tecido, naquele órgão. Gente, conversei com vocês também, né, esses dias atrás sobre as diabetes, né? Falei da importância da gente saber diferenciar a diabetes do tipo 1, diabetes do tipo 2 e a diabetes gestacional. A diabetes do tipo 1, né, como eu falei para vocês, é um tipo de diabetes que é chamada de doença autoimune. Por que que é uma doença autoimune? Porque as células do nosso corpo, as células do nosso sistema imunológico, começam a destruir células pancreáticas que são responsáveis pela produção da insulina. Como eu falei para vocês, a insulina é um hormônio que é responsável por transportar o açúcar do sangue para dentro das nossas células, para elas serem utilizadas como fonte de energia. E aí na diabetes tipo 1, né, como está tendo essa destruição das células pancreáticas, o nosso corpo não produz insulina, ou seja, acaba acumulando açúcar no nosso corpo. Então, o que que acontece, né? O aumento desse açúcar configura na diabetes mellitus tipo 1. Ela tem esse caráter hereditário, tá, pessoal? Então, na diabetes tipo 1, ela acontece principalmente em crianças e adolescentes. E aí, quando a gente pega, né, as diabetes por completo, a gente tem aí aproximadamente em torno de 5 a 10% dos casos de diabetes são as diabetes do tipo 1. Na diabetes do tipo 1, o paciente ele é o quê? Insulino dependente, né? Por quê? Porque ele não tem insulina sendo produzida, então ele precisa, né, das injeções de insulina. Diferentemente da diabetes tipo 2. A diabetes tipo 2, ela é bem mais comum, né? Cerca de 90% dos casos de diabetes é a diabetes tipo 2. Na diabetes tipo 2, né, ela acontece principalmente, né, com pessoas com mais de 40 anos, né? Por quê? Ao longo da vida, a pessoa, né, com a diabetes tipo 2 começa a criar uma resistência à insulina, né? Ou começa a produzir pouca insulina. Consequentemente, nós entramos num quadro de quê? De hiperglicemia. Por quê? Eu tenho a insulina ali presente, porém ela não está sendo utilizada, né, para transportar o açúcar do nosso sangue. Ou seja, aumenta, né, a quantidade de açúcar no nosso sangue. Então, a diabetes tipo 2, né, a gente tem esse acúmulo de açúcar no nosso corpo. E aí, no tratamento da diabetes tipo 2, nós temos, né, medicamentos antidiabéticos orais que pode ser utilizado. Aqui não há necessidade, primeiramente, de introdução de insulina. Só em casos mais graves, né, caso
paciente ele apresente um agravo desse quadro patológico, né, que pode introduzir esse tratamento, né, da insulina. Então, a diabetes tipo 2 é diferente da diabetes tipo 1. E a diabetes gestacional, né, é quando a gente tem um aumento da glicose, né, durante o período gestacional. Então, a mulher, ela, durante a gravidez, aumenta os níveis de glicose. E aí, o que acontece? Na diabetes gestacional, é um tipo de diabetes, né, que depois que passa o período de gestação, a situação, né, da gestante, ela volta ali ao normal. Então, não acontece o quadro de ficar por ali por muito tempo. Então, cessou, né, mulher teve ali o bebê, e aí ela volta ao seu estado normal. Ela deixa essa diabetes gestacional. Outra situação também que nós vimos muito no decorrer das aulas foi o processo de hipertensão. Como já foi mencionado, pessoal, a hipertensão, né, é um problema de saúde que acomete grande parte da população. E na hipertensão, nós temos o aumento da pressão arterial, né? E esse aumento da pressão arterial, ele pode ser ocasionado por diversos fatores. Por isso que a hipertensão, ela é chamada de uma doença multifatorial. Nós temos três principais mecanismos básicos, né? Que pode influenciar, que pode favorecer o aumento, né? Que pode ocasionar essa elevação nos níveis de pressão de um determinado paciente. Então, esses mecanismos envolvem mecanismos cardíacos, vascular e renal. Mecanismos cardíacos, né? O que nós temos? Algumas doenças, né? Algumas cardiopatias, como por exemplo, paciente que desenvolve um ataque cardíaco, um processo arritmíaco, né? Onde ele apresenta as famosas arritmias, são fatores, né, que vão aumentar, né, que alteram a frequência cardíaca. Consequentemente, também acaba elevando, né, o débito cardíaco e, posteriormente, acaba por aumentar a pressão arterial. Nós temos também, né, algumas situações que acontecem a nível vascular, como, por exemplo, né, uma vasoconstrição. Então, se esse vaso sanguíneo sofrer essa constrição, o que vai acontecer? A pressão no qual ele vai passar ali por aquele vaso que teve seu diâmetro diminuído, ela é uma pressão maior, consequentemente levando, né, a um quadro de hipertensão. E nós temos também questões renais. Por exemplo, paciente que apresenta algum problema renal, o que acontece, né? Retém muito líquido ali, né? O paciente diminui a diurese e isso acaba aumentando a volemia. O que vem a ser essa volemia, né? O número de volume circulante no organismo. Ou seja, se eu tenho mais sangue passando ali, consequentemente a pressão vai ser o quê? Maior. Então, nós temos essas três situações, né, cardíacas, vascular e renal, que podem contribuir para o aumento da pressão arterial. Dentre outras situações, porque ela é multifatorial, então, nós temos a questão hereditária também, nós temos fatores de risco, como sedentarismo, questão da alimentação, obesidade, tudo isso influencia, né, para a questão do paciente vir a desenvolver essa condição de hipertensão. Nós vamos falar um pouquinho também, né, das famosas neoplasias. O que vem a ser as neoplasias, né? O que acontece no nosso corpo, né? Nós temos as nossas células normais, né, que compõem os tecidos, né, do nosso corpo humano, e essas células, elas têm a capacidade, né, de se multiplicar, né, durante o processo, que é um processo natural, né, um processo fisiológico que acontece no nosso corpo. A grande maioria das células, né, elas crescem, se multiplicam e morrem de uma maneira bastante ordenada. Só o que acontece, pessoal? Nesse processo de crescer, de multiplicar e de morte, algumas células, elas passam por processos diferentes, né, do que seria normal de acontecer. E aí algumas células, elas acabam não se dividindo, como por exemplo os neurônios, né, as células do
sistema do nosso tecido epitelial, né? E aí o que que acontece? Né? Essa proliferação celular nem sempre quer dizer o quê? Que é um processo maligno, né? Simplesmente isso pode estar acontecendo por conta da própria necessidade do nosso corpo. Só que durante as neoplasias, né, essa proliferação, ela acontece de forma desordenada, né? As nossas células, elas começam a crescer, a se multiplicar, a se proliferar de maneira desordenada. E aí o que que acontece? Elas acabam formando, né, aquela massa, uma massa anormal naquele tecido, que é o que a gente conhece como tumor. E aí essa neoplasia, ela pode ser classificada como uma neoplasia benigna ou uma neoplasia maligna. A neoplasia benigna, né, geralmente o crescimento dela é mais lento, é mais ordenado, ela apresenta ali um limite bem definido. Já a neoplasia maligna, que é o câncer propriamente dito, né, ela cresce muito mais rápido. As células, elas não vão apresentar nenhum grau de diferenciação e elas podem acabar invadindo os tecidos ali mais próximos, né, os tecidos vizinhos. A neoplasia benigna, né, ela tem essa questão de não apresentar um grau de malignidade, né? E pode ser considerada como um tumor. Já aquelas neoplasias que são malignas, né, que perde essa diferenciação, tem altos graus, na verdade, né, de malignidade. Ou seja, nem toda neoplasia maligna ela vai ser considerada algo que acontece naquele dado processo. Uma neoplasia benigna, ela pode vir a evoluir por uma neoplasia maligna. Então, toda neoplasia maligna, ela é considerada como um processo cancerígeno. Então, nós temos algumas características que vai diferenciar uma neoplasia benigna, né, de uma neoplasia maligna. Então, como eu falei para vocês, as duas podem ser chamadas de tumores, porém a neoplasia maligna, ela sempre vai ser o quê? Cancerígena. Então, na neoplasia benigna, que ela é chamada de tumor benigno também, né? As células, elas vão ser bem semelhantes, né, às células daquele tecido original. Elas apresentam um pequeno grau de diferenciação, vai crescer de forma mais lenta, elas são bem vascularizadas, né, recebem oxigenação, elas comprimem, né, elas não infiltram nos tecidos vizinhos, né? E aí, por mais que ela é chamada de neoplasia benigna, ela pode evoluir, ela pode gerar complicações, né? Porque elas acabam comprimindo a formação dessa massa, ela acaba por comprimir algum órgão, algum vaso, né? E pode aí causar, por exemplo, uma secreção de alguma substância que pode ser prejudicial, né, àquele organismo ali. Nós temos, por outro lado, as neoplasias malignas, né? Que é chamado de tumor maligno ou também de câncer. Então, aqui na neoplasia maligna, nós temos um crescimento muito mais rápido, né? São células menos diferenciadas, muitas vezes elas perdem a sua função, né? E aí essas células, elas podem passar por um processo, né, que chama de células anaplásicas, porque elas acabam propagando ali pelo organismo, né, durante um processo que a gente conhece muito, que é o quê? A metástase. Ela pode se desprender daquele local ali e, através da circulação sanguínea, ela pode chegar em um outro órgão. Por isso que pessoas, às vezes, que apresenta câncer em uma determinada parte do corpo, né, por exemplo, câncer de pulmão, pode, né, num futuro próximo, apresentar um câncer nos rins ou em algum outro órgão. Porque né, essas células, elas passam por esse processo chamado de metástase e aí atingem outras regiões, né, formando aí, por exemplo, uma nova massa tumoral. Então, nós temos, né, neoplasias benignas e malignas, que podem ser diferenciadas aí, né, por uma série de características.